Então, irmãos, nós vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos dando seguimento à série de mensagens, a igreja na direção do Espírito. Para aqueles que estão nos visitando, aos domingos nós temos o hábito de aprendermos a Bíblia de forma contínua. Então nós pegamos um livro da Bíblia e vamos aprendendo ele do começo ao fim no decorrer dos domingos. E o que nós estamos aprendendo agora é Atos dos Apóstolos, é uma série de mensagens intitulada A Igreja na Direção do Espírito. Irmãos, eu acredito que todos aqui que são mais próximos de nós sabem que toda segunda-feira alguns irmãos da nossa igreja e alguns amigos também que não são da igreja se reúnem para termos um tempo de comunhão e para termos uma partidinha de futebol lá na chácara do nosso querido irmão Billy. E é claro, irmãos, que não é novidade para ninguém, eu sou o craque da partida de futebol. eu sou o ponto diferencial na partida de futebol. E mesmo com esse meu físico bem atlético, eu não consigo fazer nada sem a ajuda dos meus companheiros de time. Eu preciso muito deles, porque eu chego lá, eu já me canso só de colocar a meia e de colocar a chuteira. E aí, só de me levantar e correr atrás de umas bolas ali, eu já estou cansado. Então eu preciso muito da ajuda dos meus companheiros de time. Eu não consigo fazer nada sem eles. Se não fosse os meus companheiros de time, seria literalmente impossível que eu participasse do futebol da segunda-feira. Graças a Deus pelos meus companheiros de time, né? Mas, irmãos, da mesma forma acontece na igreja de Jesus. A igreja precisa da ajuda de alguém. E esse alguém é o Espírito Santo. A igreja precisa da ajuda do Espírito Santo para viver e para executar qualquer tarefa que ela faça. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue cumprir a sua missão. Sem o Espírito Santo, a igreja seria o Lucão no início de um treino, cansado antes de começar a sua missão, a sua jornada. Como disse o pastor John Stott, ele disse que assim como o corpo sem respiração é um cadáver, da mesma forma a igreja sem o Espírito Santo é morta. E no texto que nós vamos ler hoje, nós vamos ver sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo. Nós vamos ver como é que Lucas relata o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus, naquele dia de Pentecoste. Então eu quero que os irmãos abram comigo no capítulo 2 do livro de Atos, e nós vamos fazer a leitura até o versículo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Atos 2, dos versos de 1 a 13, diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e puseram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medas e elemitas,
habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor tem cuidado de nós e pastoreado o nosso coração por meio da tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, que, tendo a tua palavra diante de nós nessa noite, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos encoraje, o Senhor nos fortaleça, nos corrija, nos ensine, nos instrua, e faça isso para a tua glória. Nós cremos que quando a tua palavra é pregada, o Senhor está falando aos corações de cada um dos ouvintes que estão ouvindo. E nós pedimos, ó Deus, que o teu favor esteja sobre nós. Ministra-nos e conduza-nos na reflexão e na exposição desse texto, para a tua glória e no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nós estamos diante do dia de Pentecostes, o conhecido dia de Pentecostes. E antes de Jesus se ascender aos céus, antes de Jesus subir aos céus após a sua ressurreição, ele prometeu que o Espírito Santo seria derramado sobre os apóstolos e os demais discípulos. Ele falou isso no final do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ele disse que ele enviaria a promessa do Pai a eles, mas para que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até serem revestidos de poder do alto. E Jesus, então, não só prometeu o poder do alto que viria sobre os apóstolos e os demais discípulos que estavam ali, mas ele também deixou claro qual era o objetivo dessa promessa do Pai que viria sobre a sua igreja. Qual era o objetivo do derramamento do Espírito Santo sobre aquele pequeno grupo até aquele momento, para que eles pudessem cumprir. No versículo 8, que é o versículo base do livro de Atos, ele deixou claro qual era o propósito do derramamento do Espírito Santo. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então os apóstolos e os demais discípulos tinham a difícil missão de proclamar o evangelho para os povos mais hostis, mais resistentes ao ensino de Jesus daquela época. E humanamente falando, irmãos, seria impossível cumprir essa missão na força do próprio braço, por vontade própria, por desejo próprio, porque eles sabiam que em dado momento eles iam proclamar e a hostilidade ia ser tanta que até o risco de morte eles corriam. Eles ainda não haviam começado a cumprir essa missão. Por isso, eles não tinham outra coisa a fazer. Eles tinham de fato que esperar a promessa que Jesus havia feito a eles. Eles tinham que esperar uma capacitação divina, uma capacitação que viesse do alto, para então que eles cumprissem a missão que havia sido designada a eles: pregar o evangelho para todos os povos da terra. Mas talvez nós nos perguntemos: o que foi o Pentecostes? E eu vou usar de novo aqui o pastor John Stott, que diz que o Pentecostes ele foi, em primeiro lugar, o ato final do ministério salvador de Jesus antes de sua segunda vinda. Foi onde Jesus encerra o ministério terreno salvador, aqui, lá naquele tempo, com os discípulos, com os apóstolos, antes de sua ascensão.
Por isso, então, o Pentecoste ele pode e deve ser celebrado, só que ele não pode ser repetido em gênero, número e grau, exatamente como aconteceu em Atos e com os mesmos propósitos que aconteceram em Atos, o Pentecoste não pode ser repetido. Ele pode ser comemorado como nós comemoramos a Páscoa, comemoramos o Natal, nos lembramos de algo que aconteceu e que influenciou a história e continua nos influenciando ainda hoje. Mas ele não pode ser repetido, pois o ato final do ministério de Jesus, que foi derramar o Espírito Santo sobre a igreja, aconteceu uma única vez. Em segundo lugar, John Stott diz também que o Pentecoste deu aos apóstolos o poder que eles precisavam para proclamar o evangelho entre todos os povos da terra. Essa era a missão que eles receberam de Jesus, pregar o evangelho para todos os povos da terra. Mas eles só conseguiriam cumprir isso, e nós vamos ver no decorrer do livro de Atos, que eles só conseguiram cumprir isso quando foram cheios do Espírito Santo. John Stott diz também que o Pentecoste inaugurou uma nova era do Espírito, porque embora a vinda do Espírito Santo é um acontecimento histórico e único, nós ainda podemos desfrutar dele ainda hoje, em todo o tempo, em todos os lugares, ainda desfrutamos dos benefícios do ministério do Espírito Santo sobre a igreja. E por fim ele disse que o Pentecoste pode ser considerado como o primeiro avivamento no meio da igreja, porque um avivamento é quando acontece inesperadamente uma visitação soberana e poderosa de Deus, e todos que estão ali experimentam dessa visitação e se tornam conscientes da presença poderosa de Deus no meio deles, agindo no meio deles. A grande questão, irmãos, aqui é que o Pentecoste, ele não foi uma produção humana. O agente foi Deus, derramando do seu Espírito sobre a igreja, para exaltar a obra perfeita do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E ele quis fazer isso por meio da igreja, quando a igreja começasse a proclamar o seu evangelho para todos os povos da terra. Irmãos, assim como os apóstolos e os discípulos daquele tempo precisaram do Espírito Santo, de um derramamento do Espírito Santo, nós também precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas ainda hoje. E nós vamos observar hoje, a partir desse texto que lemos, quando e como tudo aconteceu, e qual é o impacto do derramamento do Espírito Santo. Aliás, qual foi o impacto do derramamento do Espírito Santo naqueles dias e quais são as implicações desse derramamento do Espírito Santo para nós, para as nossas vidas ainda hoje. Em primeiro lugar, então, nós vamos observar quando e como tudo aconteceu. Nós vamos ver isso nos versículos de 1 a 4. Nos versículos de 1 a 4, Lucas começa relatando que aconteceu no dia de Pentecostes. Versículo 1, ele diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então, o dia de Pentecoste, irmãos, era uma festa tradicional dos judeus. Os judeus comemoravam essa festa uma vez ao ano. Ela era celebrada como a festa das colheitas. Ela era celebrada no término das colheitas do povo judeu. Ela era conhecida também como a festa das semanas, ou das 7 semanas, ou como nós conhecemos, o Pentecoste. Então, a festa do Pentecoste, ela era realizada 50 dias após a Páscoa. Não é coincidência que ela acontece 50 dias após a crucificação de Jesus. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal. Jesus havia morrido na cruz do Calvário como o Cordeiro Pascal para perdoar os pecados do seu povo. E agora, 50 dias depois, acontece o dia de Pentecoste. Então, ela acontecia 50 dias após a Páscoa, por isso o nome Pentecoste, que significa
o 50º dia após a Páscoa. Então, nessa data, todos os judeus de todos os lugares, de todas as regiões, se reuniam em Jerusalém para celebrar, então, a festa da colheita, o dia de Pentecoste. E o texto nos diz que isso aconteceu quando eles estavam reunidos num só lugar. É a continuidade do versículo 1. O dia era o dia de Pentecoste, e eles estavam reunidos num só lugar. No capítulo 1, nós vimos na semana passada que eles se reuniam sempre para orar, como era costume deles. E nós vimos que depois deles orarem juntos, eles então foram dirigidos por Deus a escolher quem é que ia assumir o lugar apostólico de Judas. Mas só que aqui, nesse versículo 1, Lucas diz que eles estavam num só lugar. E muitas pessoas vão deduzir que eles estavam orando. O texto aqui não diz que eles estavam orando, mas muitas pessoas vão dizer que eles estavam orando enquanto aconteceu tudo o que aconteceu. Só que tem duas questões aqui. O versículo 2 diz que esse lugar era uma casa. Eles não estavam no templo. Eles não estavam num lugar onde eles costumavam se reunir. Eles estavam em uma casa, assentados todos no mesmo lugar. Por isso, irmãos, o fato deles estarem numa casa assentados, nós podemos entender que eles não estavam no templo, óbvio, e que eles também não estavam orando quando o Espírito Santo foi derramado. Por quê? Porque, de acordo com o costume dos judeus, era abominável orar sentado. Eles só oravam de pé e tinham as suas posições para oração. Então, possivelmente, eles não estavam em um momento de oração. Possivelmente, eles estavam em um momento de comunhão, pode ser comendo, conversando, alguma coisa do tipo. Só que o que o texto nos mostra é que eles estavam sentados e não em pé, por isso nós podemos entender que eles não estavam orando, como muitos dizem por aí. Contudo, irmãos, independente disso, aquela não seria uma festa de Pentecoste normal, como eles estavam acostumados a celebrar todos os anos, porque Deus tinha em sua agenda livre e soberana algo especial para fazer no meio daquele povo, para fazer no meio daquela igreja. E Lucas relata isso, ao mostrar como aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Versículo 2, o texto vai dizer que o derramamento do Espírito Santo aconteceu de repente. De repente veio do céu um som. Então não foi um programa dos apóstolos. Eles não estavam programados, fazendo uma campanha para receber o Espírito Santo. Eles não estavam fazendo nenhum tipo de programação para receber o Espírito Santo. Não tinha data e hora marcada por eles para receber o Espírito Santo. O texto diz que aconteceu de repente, de forma inesperada. Eles não estavam esperando, mas aconteceu no tempo, na hora e no local em que Deus quis que acontecesse. Os apóstolos não tinham uma agenda, os apóstolos não tinham data e hora, mas Deus, em sua agenda livre e soberana, já havia marcado para aquele dia o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. Além disso, o Pentecoste aconteceu de forma milagrosa, miraculosa, marcante, fenomenal. Porque primeiro, como o texto diz, eles ouvem alguma coisa. Eles ouviram um som. Versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então nós percebemos aqui que não foi um vento. Eles ouviram um som que parecia um vento muito forte. E aí então esse som invade aquela casa e enche aquela casa,
como se fosse um estrondo muito alto, muito forte, muito impetuoso, mas não era um vento. Depois de ouvirem um som, eles viram um fenômeno celestial. Eles viram um fenômeno que ninguém vê. Versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Então, algo aguçou os ouvidos deles. Agora a visão. Eles viram algo que se parecia línguas de fogo. Também não eram línguas de fogo, se parecia línguas de fogo, e que se separava e que caía, pousava sobre cada um daqueles que estavam ali na casa. Nós sabemos que eram os 120 que estavam ali juntos, né, aguardando a promessa de Deus. E após ouvirem e verem algo miraculoso, agora eles falam de forma milagrosa, de forma miraculosa. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E usando mais uma vez o pastor John Stott, ele diz que as experiências daqueles dias eram extremamente sobrenaturais. O som não era vento, mas soava como vento. A visão não era fogo, mas lembrava o fogo. E se falava em línguas que não eram as comuns, mas outras línguas que de alguma maneira foram dadas pelo Espírito Santo a eles. Então a maneira que tudo estava acontecendo aqui, irmãos, era marcante e significativo para aqueles discípulos. Porém, uma marca única que estava acontecendo no meio da igreja. Tudo isso estava acontecendo porque tinha um alvo final. E aqui, nesses 4 versículos, o alvo final era que todos estavam sendo habitados pelo Espírito Santo de Deus. Todos estavam recebendo o derramamento do Espírito Santo de Deus. E guardem isso, porque eu vou explicar por que esse é o centro desses 4 primeiros versículos. Mas, meus queridos, aqui existem já algumas implicações importantes para nós. E a primeira delas que nós podemos observar é que avivamentos, visitações poderosas de Deus no meio da igreja, no meio do seu povo, podem acontecer ainda hoje, meus irmãos. Podem acontecer ainda hoje. Podem acontecer porque Deus é livre para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser e da forma que Ele quiser fazer. Então essas visitações podem acontecer ainda hoje. A única coisa que não pode acontecer é ter data e hora marcada por nós, porque são visitações de Deus, que acontecem de acordo com a agenda de Deus, de acordo com os propósitos eternos de Deus, e não de acordo com os nossos propósitos, com as nossas vontades e com as nossas agendas. Nós não podemos produzir avivamentos. Avivamento não se produz. Avivamento já vem pronto da parte de Deus e acontece no meio do seu povo. E no decorrer da história da igreja, irmãos, infelizmente, talvez cheios de boas intenções, surgiram muitos movimentos de avivamento. Movimentos que vinham com profecias, com datas e horas marcadas em que avivamentos aconteceriam no meio da igreja. Aconteceram muitos movimentos em que igrejas tentavam produzir avivamento de alguma forma, fosse por meio de campanhas, por meio de relógios de oração incessantemente. E nada disso eu estou dizendo aqui, eu não estou entrando no mérito de certo e errado, mas só de que na agenda de Deus e de acordo com a palavra de Deus, não cabe uma produção humana para avivamentos. Avivamento é algo que só pode acontecer se Deus fizer. Se nós olharmos o Antigo Testamento, quando visitações poderosas de Deus aconteceram, nós vemos que o povo de Deus estava completamente incapaz de buscá-lo. Foi como em Ezequiel, no vale de ossos secos.
foi como acontece em Esdras e Neemias, um povo quebrado, um povo sem forças para seguir, e Deus visita esse povo de forma poderosa, e eles conseguem caminhar e cumprir o propósito diante de Deus. Então, avivamentos podem e devem acontecer no meio da igreja, só não podem ser uma produção humana. De acordo com o texto de Atos, Deus faz isso livremente no meio da igreja ainda hoje, e quando e onde Ele bem quiser fazer e entender. Sendo assim, irmãos, nós podemos sim desejar avivamentos, desejar visitações poderosas do Espírito Santo sobre nós ainda hoje, desejar que o Espírito visite a sua igreja, que o Espírito visite o seu povo, que o Espírito nos visite. Nós podemos e devemos desejar isso ainda hoje. E nós podemos e devemos orar para que isso aconteça no meio do povo de Deus ainda hoje. Nós podemos e devemos clamar para que Deus faça isso livremente, ao seu tempo, para a sua glória, mas que Ele faça isso no meio da igreja de Deus. E nós podemos esperar que Deus faça isso, se Ele quiser, porque Deus é um Deus que age independente e apesar de nós. É um Deus que olha para nós com olhos de misericórdia e faz muito mais do que nós pedimos e pensamos, porque Ele faz isso segundo a sua boa vontade. Então nós podemos esperar isso de Deus. Como eu disse, nós só não podemos exigir que Deus faça isso. E nós não podemos tentar produzir avivamentos, porque aí pode ter qualquer nome, menos avivamento. Outra implicação que nós vemos aqui é que é que nós já desfrutamos de algo que é fruto do avivamento do Pentecoste. Como eu disse aqui, para mim o ponto central do texto é a presença permanente do Espírito Santo em cada crente, em cada cristão que professa a sua fé em Jesus, ele já é habitação do Espírito Santo. Esse é o ponto central do texto, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele visitava pessoas, só que temporariamente, e visitava algumas pessoas, não eram todos que recebiam visitações do Espírito Santo, não eram todos que recebiam o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele tinha uma ação limitada no que diz respeito a pessoas, a indivíduos, era apenas algumas. Contudo, agora, aqui no relato de Lucas, esses 120 que estavam aqui nessa casa, que eram crentes em Jesus, todos eles receberam o derramamento do Espírito Santo. Todos eles receberam a promessa do Pai, que era o Espírito Santo, e agora todos são habitados permanentemente pelo Espírito Santo. Isso significa que todos os que creem em Jesus Cristo, irmãos, são batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não age separado da salvação em Cristo. No ato do batismo de Jesus, nós temos um relato da ação da Trindade ali. Nós vemos que o Filho, Jesus, é batizado. Nós vemos que o Espírito desce sobre o Filho. E nós vemos o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Significa que a partir daquele momento, a nova era do Espírito se estende para todo crente, após o derramamento do Espírito Santo. Todos os crentes que professam a fé em Jesus, não tem como ele ser habitado pelo Pai e pelo Filho e ficar esperando o Espírito em outro momento. Visitações do Espírito Santo acontecem em outros momentos, mas a habitação do Espírito Santo na vida do crente acontece no ato da sua conversão. Nós não temos que conquistar o Espírito Santo, porque se for assim, nós temos duas classes de crentes na igreja: os super espirituais, que são batizados com o Espírito Santo, recebem novas línguas, e os menos espirituais, que não recebem o Espírito Santo, que não falam novas línguas e que não são habitados pelo Espírito Santo.
Essa não é a ideia bíblica sobre a habitação do Espírito Santo na vida do crente. E aqui eu não estou falando dos dons espirituais. Aqui eu estou falando de uma morada permanente. E o Espírito Santo, ele faz morada permanente no coração do crente no ato de sua conversão. Todos os verdadeiros discípulos são habitação permanente do Espírito Santo. E como eu disse, o que pode acontecer e o que acontece muito são visitações especiais do Espírito Santo sobre a vida dos crentes. São enchimentos do Espírito Santo, são fortalecimentos do Espírito Santo em nós, na nossa fé, nos levando ao arrependimento, à confissão de pecados, a vidas em busca de santidade, a ousadia para pregar o Evangelho por onde Cristo nos levar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos encoraja a não nos embriagarmos com o vinho, que traz contenda, mas a sermos cheios do Espírito Santo. Aquele texto de Efésios quer dizer que nós devemos nos deixar ser continuamente cheios do Espírito Santo. Não somos nós que nos enchemos, é Ele que nos enche. É Ele que é derramado sobre nós. É Ele que vem na vida do crente e literalmente empodera o crente. Se tem um lugar em que a palavra empoderamento cabe muito bem, é o Espírito Santo empoderando os cristãos, a igreja, os discípulos, para que ela viva uma vida para a glória de Deus e testemunhe em palavras e em obras que Jesus Cristo é o Senhor. Então todo crente é habitado pelo Espírito Santo. E nós devemos, irmãos, desfrutar disso para cumprir a nossa missão. Talvez a gente pode pensar, será que o Espírito Santo está em mim? Tá, meu irmão. Mas a Bíblia fala que ele se entristece por causa dos nossos pecados. Ele fala que ele se esfria por causa da nossa inconstância de relacionamento com Deus. A Bíblia fala que ele chega, ele não nos abandona, mas nós nos esvaziamos de sua presença, porque nós precisamos ser cheios dele de novo. Então o Espírito Santo já está em nós. Nós precisamos buscá-lo constantemente. Nós precisamos clamar a Deus por isso. Nós precisamos ir aos pés de Cristo em oração. Nós precisamos ir à palavra poderosa de Deus que enche o seu povo, que revigora almas, que transforma corações e que impulsiona a igreja. Nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos desfrutar disso todos os dias e orar por visitações poderosas do Espírito no meio da igreja ainda hoje. Eu não sei, a maioria, nós temos visto aí nessa última semana acontecendo lá na Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. O último momento que eu vi, 272 horas de culto a Deus. Uma universidade cristã que semanalmente em sua capela tem cultos. E nenhum desses cultos agora, 72 horas atrás, o culto se encerrou. E os músicos continuaram tocando, e os jovens continuaram cantando, e continuaram adorando a Deus, e se prostraram em confissão de pecados, e se aproximaram mais do Senhor, e não queriam parar, e o negócio foi continuando. Hoje, pessoas de vários lugares do mundo estão indo lá para testemunhar do que está acontecendo ali. Uma visitação poderosa do Espírito Santo no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. E o interessante, irmãos, é que, olhando os vídeos, qual é a ideia de avivamento que a gente tem? Pessoas pulando, virando cambalhota, aviãozinho passando para lá e para cá. Não tem isso. Mas Deus está curando pessoas. Deus está curando corações. Deus está salvando jovens ali. Deus está fazendo coisas inexplicáveis aos nossos olhos. Enquanto
porções da palavra de Deus são pregadas, enquanto cânticos a Deus são cantados continuamente, e enquanto o povo se dobra em oração continuamente. Deus faz de forma que nós não compreendemos, milagrosamente, poderosamente, coisas que os nossos olhos desejariam ver, mas ainda não viram. Então nós estamos acompanhando isso. E o mais interessante de tudo é que ali Cristo é exaltado e Deus é glorificado. Não tem nenhum estrelismo humano ali. Nenhum homem está sendo exaltado no lugar de Deus. É Cristo sendo exaltado em todo o tempo. Em segundo lugar, irmãos, no texto que nós lemos, nós vemos o impacto do derramamento do Espírito Santo para aqueles dias. Versículos de 5 a 11. Agora está difícil, viu? Agora ficou alto, hein? Mas os versículos de 5 a 11, após relatar como tudo aconteceu, Lucas agora vai seguir dizendo, no versículo 5, que havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. E é importante observar aqui quais eram essas nações do mundo. Não eram literalmente todas as nações do mundo, mas essa palavra mundo aqui nesse texto está se referindo ao mundo greco-romano que Lucas vivia, aonde era alcançado pela extensão do Império Romano, desde o Oriente até o Ocidente. E Lucas vai relatar isso aqui no texto, versículos de 9 a 11. Diz assim: partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia mais próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Lucas está citando a extensão greco-romana, do Oriente ao Ocidente, de onde então havia habitação dos judeus daquela época. Eles se reuniam para celebrar o Pentecostes em Jerusalém. Então, o primeiro impacto que nós vemos aqui é a abrangência geográfica de nacionalidade das pessoas. Abrangeu uma geografia de nacionalidade maior do que qualquer pregação que nós fazemos na nossa cidade, onde nós só encontramos andradenses. Mas lá não. Havia pessoas de muitas nacionalidades ali, porque os judeus convertidos ao judaísmo, e os convertidos ao judaísmo, eles vinham mesmo de todos os lugares para celebrar a festa do Pentecoste. Por isso que Deus estava fazendo ali, era algo universal, era algo para além das fronteiras de Jerusalém, era algo que ia de fato se estender por todas as nações da terra, todos os povos da terra. E Lucas então, ele segue relatando, e nós vemos aqui o segundo impacto no relato de Lucas, é que os galileus falavam capacitados pelo Espírito Santo e os povos entendiam em suas línguas maternas. Então ali tinham 15 nações, 15 nacionalidades diferentes. Versículos de 6 a 8. Ali tinha 15 nações diferentes, 15 povos, 15 línguas diferentes. E os galileus, que falavam o hebraico e o aramaico, estavam agora falando, e as 15 nações estavam ouvindo das maravilhas de Deus em sua própria língua. É o que o versículo 6 diz:
Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Então, assim, como é que homens que falam hebraico e aramaico estão falando agora para o povo da Capadócia, do Ponto, da Cilícia, de Cirene, para os cretenses? Como é que eles estão falando? O que está acontecendo aqui? Eles se perguntavam porque era algo milagroso, miraculoso. E aí então, o final do versículo 11 vai falar o que é que os apóstolos falavam. Eles não estavam falando coisas que ninguém entendia. Eles não estavam falando uma língua que era incompreensível. Eles estavam falando, de acordo com o versículo 11, a segunda parte: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Era compreensível, era inteligível aos que estavam ouvindo. Não era algo que os apóstolos falavam e as pessoas que estavam ali ficavam só observando eles falarem, como acontece muitas vezes no uso do dom de línguas, no uso do dom espiritual de 1 aos Coríntios. Não, era uma língua inteligível, era compreensível para aqueles que estavam ouvindo. Todos, das 15 nações que estavam ali, ninguém ficou sem ouvir as maravilhas de Deus. Todos ouviram as maravilhas de Deus em sua própria língua. Aqueles galileus eram considerados iletrados. É como se fossem homens muito chucros, que não estudavam e só falavam o que eles aprenderam desde criança, que era o hebraico e o aramaico, nada mais. Eles eram considerados homens iletrados, só que agora esses galileus estavam cheios do Espírito Santo. E agora eles estavam falando das maravilhas de Deus na língua do povo. E o povo ouvia das maravilhas de Deus em sua própria língua. E o que é que eles falaram? Está relatado ainda no capítulo 2, mas nós vamos ver a semana que vem, do verso 14 ao 36, que é quando o povo questiona e Pedro fala: peraí, gente, peraí, o que esses homens estão falando aqui, peraí que eu vou mostrar para vocês o que é que eles estão falando. E aí, Pedro então mostra o que é que eles estavam falando. Mas a questão é que o que estava acontecendo ali era de fato sobrenatural, porque era algo que só o Espírito Santo, só Deus podia fazer, e era universal, porque estava se estendendo não só para o povo de Jerusalém, mas para todos os povos da terra. O propósito é que se estendesse a todos os povos da terra. E meus irmãos, o Pentecoste também nos ensina sobre a universalidade do Evangelho. Nós precisamos ter isso não só na nossa mente, mas no nosso coração. Naquele dia, a marca para que o Evangelho fosse pregado para todos os povos foram as línguas derramadas sobre a igreja. As línguas simbolizaram uma nova união com o Espírito, uma nova união no Espírito, transcendendo as barreiras raciais, nacionais, culturais e linguísticas. Todos estavam ouvindo o mesmo Evangelho, a mesma mensagem. A igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, deve estar ciente que existe para a glória de Deus e para proclamar o Evangelho a todos os povos da terra. Em Andradas, em Ibitura, Santo Antônio do Jardim, Pinhal, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Guiné-Bissau, China, Ásia, por todos os lugares. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho para todos os povos da terra. Nós podemos ter certeza, irmãos,
que da mesma forma que o Espírito Santo capacitou os apóstolos naquele dia, ele continua nos capacitando hoje. E quando nós nos tornarmos incapazes de novo, ele nos capacitará de novo, ele nos encherá de novo, ele nos fortalecerá de novo. E ele continuará nos impulsionando para cumprirmos a missão que ele nos deu ainda hoje. O Pentecostes também nos mostra Deus colocando ordem novamente no que estava em desordem há muito tempo. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 11, em Babel, Deus separou as línguas, Deus separou os idiomas, para que não houvesse mais comunicação entre aquele povo, para que eles não cumprissem um propósito fora da vontade de Deus, para que não acontecesse deles se endeusarem mais do que já estavam se endeusando. Só que agora, em Atos capítulo 2, Deus traz de volta a unificação das línguas, e no poder do Espírito Santo, ele faz com que línguas jamais faladas por aqueles galileus fossem faladas para a compreensão de todos que estavam ali naquele lugar. O que um dia foi dividido em Gênesis capítulo 11, em Babel, agora foi unificado em Atos capítulo 2, para que o povo agora compreenda a mensagem de Deus, compreenda o evangelho de Deus para o povo. Deus continua agindo ainda hoje, seja por meio das línguas e dos idiomas, ou de qualquer outro meio. Ele continua enchendo o seu povo do Espírito Santo e enchendo o coração daqueles que estão ouvindo das maravilhas dele sendo pregadas por meio de sua igreja, por meio de seu povo. E é isso que nós precisamos fazer em todo o tempo, para todos os povos. Essa é a nossa missão. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos confiar, não na nossa força, na nossa habilidade de falar, mas no Espírito Santo que habita em nós. Essa obra é de Deus, essa missão é de Deus, nós somos apenas os instrumentos pelos quais Deus faz com que as coisas aconteçam. Ele vai fazer, meu irmão e minha irmã. Independente de mim, independente de você, ele vai fazer, porque essa obra é dele. Em terceiro lugar, nós vemos o resultado do derramamento do Espírito Santo no coração daquela multidão, daquele povo que recebeu. Versículos 12 e 13. Então aqui, versículos 12 e 13, Lucas, ele está concluindo o acontecimento do dia de Pentecoste. E na conclusão, Lucas mostra que 2 resultados são gerados naquele dia. O primeiro foi a curiosidade para conhecer toda a mensagem dos apóstolos, todas as maravilhas de Deus sendo faladas. Versículo 12, que diz: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Eles queriam saber mais do que estava acontecendo. Eles queriam saber mais de quem estava fazendo. E eles queriam saber mais sobre quem estava sendo falado. Por que estava sendo falado? O que é que estava acontecendo aqui? Só que o segundo resultado, primeiro foi a curiosidade para conhecer mais da mensagem de Deus, e o segundo resultado foi a incredulidade e a zombaria diante da ação de Deus. Era o próprio Deus que estava derramando do seu Espírito sobre a sua igreja. No mesmo público, tinham pessoas que estavam completamente interessadas em conhecer mais do que estava sendo falado. Só que no mesmo lugar, ouvindo as mesmas coisas, tinham as pessoas ali dizendo, o versículo 13, alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. No mesmo público, haviam pessoas que estavam completamente interessadas na mensagem de Deus e pessoas que estavam completamente nem aí para o que Deus estava fazendo. Então, os sinais do Pentecoste
nós percebemos aqui que eles não poderiam salvar. Porque se os sinais pudessem salvar, todos que viram, ouviram e testemunharam daquilo, teriam sido salvos. Só que o texto está mostrando que aqui existem alguns que estão completamente interessados e outros completamente desinteressados. Então os sinais não poderiam salvar. Os sinais, eles apontavam para o Salvador, eles apontavam para alguém maior, eles apontavam para quem de fato poderia salvar. Os sinais estavam proclamando alguém, os sinais estavam proclamando uma mensagem, e era a mensagem do Evangelho. Os sinais proclamavam o Evangelho, as línguas proclamavam as maravilhas de Deus, de um Deus que criou algo lá atrás, que criou todas as coisas, formou um povo, que conduziu esse povo. Quando esse povo caiu, Deus pegou, trouxe de volta, e esse povo foi rebelde, Deus foi lá, mostrou, disciplinou eles, mostrou para eles quem era o verdadeiro Deus, e os trouxe de volta. E esse povo quis se rebelar de novo, e Deus enviou o seu filho, e o seu filho vive, morre, ressuscita, é assunto aos céus, se assenta à destra de Deus, e é esse Jesus que está sendo proclamado. Os sinais proclamavam a mensagem do Evangelho, as línguas proclamavam a mensagem de Cristo. Essa sim era a mensagem que podia salvar. Isso significa, irmãos, que por mais que os sinais e as maravilhas de Deus sejam edificantes no meio da igreja, e também façam parte da vida da igreja em dados momentos, eles não podem salvar, irmãos. Eles não podem salvar, eles não salvam. Os sinais apontam para um Salvador. Por isso que nós, como igreja, temos que ter cuidado. Se nós centralizamos a vida da igreja nos sinais e nas maravilhas de Deus, nós tiramos do centro o Deus que faz sinais e maravilhas, mas que salva por meio de uma pessoa e não por meio de um sinal. Deus não salva porque alguém fala em línguas. Deus não salva porque alguém profetiza. Deus não salva porque alguém foi curado. Deus salva porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Deus salva por meio da pessoa bendita de Jesus. Deus salva porque nós éramos incapazes de ir a Deus, e nenhum sinal nos aproxima de Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus. Deus não salva porque eu falei em línguas e porque eu profetizei para alguém. Não. Deus salva porque eu era completamente incapaz de me voltar para Deus por causa do meu pecado. Mas por sua graça, Ele enviou o seu Filho, que naquela cruz pagou o meu pecado, e me aproximou dele de volta, me reconciliou com Ele. Deus salva por meio de Cristo. Irmãos, entendam, eu não estou falando que os sinais são inúteis, eles são uma bênção. A Bíblia diz que todos os sinais, todos os dons são para a edificação da igreja, para o fortalecimento da igreja, mas para a salvação só existe um, e é o Senhor Jesus Cristo, e este crucificado, ressurreto, assunto aos céus e governando acima de tudo e todos. Nós temos um Deus que salva por meio de seu Filho. Outra implicação que nós vemos aqui, irmãos, além de que os sinais, mesmo sendo muito importantes para a vida da igreja, eles não salvam, outra implicação que vemos é que nem todo mundo terá os ouvidos abertos para ouvir o Evangelho. Essa é uma dura, mas uma verdade que nós temos. Nós vimos que alguns ficaram completamente interessados em saber mais. O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? E outros zombaram. Esse povo está bebendo vinho demais. A festa está muito boa. O vinho é bom demais. E eles beberam além da conta. E aí eles já não estão sabendo nem o que fazem. Então, irmãos,
No nosso meio, é assim ainda hoje. Pessoas podem ouvir o evangelho e ainda por cima se tornarem zombadores do evangelho da graça de Deus. Isso que vocês estão falando, crentes, não, isso não serve para mim não. Foi bom para vocês, vocês precisavam disso, mas eu não preciso. Eu não preciso disso. Vocês são atrasados demais. É isso que a gente ouve. Porque a Bíblia é muito antiga, então vocês são atrasados demais. Vocês são retrógradas demais. Vocês estão num tempo fora desse tempo que a gente vive. Se tornam zombadores do evangelho da graça de Deus. Mas eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, não desista, não desista, ainda que as pessoas não lhe deem ouvidos quando você testemunha do evangelho, ainda que as pessoas não queiram nem saber do Cristo e do evangelho que você está pregando, siga firme, meu irmão, siga firme, minha irmã, continue pregando o evangelho da graça. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe outro meio de salvação, somente o evangelho. Por isso que a igreja não tem outra mensagem, ela só tem o evangelho. As bênçãos que Deus tem para um povo lá fora é salvação, é vida eterna com Ele, é relacionamento com Ele. E essa é a mensagem da igreja. Sigamos firmes, proclamando o evangelho do reino de Deus, para a glória de Deus. Ainda que as pessoas fechem os ouvidos para ouvir, se Deus quiser, o Espírito Santo que desceu lá naquele dia de Pentecoste, abre os ouvidos dessa pessoa, tira dela o coração de pedra, coloca nela um coração de carne e torna essa pessoa sensível, não só para ouvir, mas para obedecer a toda a vontade de Deus, todos os decretos de Deus. Sigamos firmes proclamando o evangelho, porque nós temos uma garantia. Jesus nos garantiu isso. Ele garantiu que Ele salvará todas as suas ovelhas. Nenhuma de suas ovelhas vão ser arrebatadas de suas mãos. Ninguém que é ovelha de Jesus vai sair do seu aprisco e ficar fora dele para sempre. Ninguém que o Pai deu ao Filho vai se perder, porque como diz o Evangelho de João, todos pertencerão a Ele e serão ressuscitados no último dia. Ninguém vai se perder. Por isso, irmãos, a nossa função, o nosso papel é buscarmos o enchimento do Espírito Santo, é buscarmos a visitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas e proclamarmos o Evangelho, o único que pode salvar pecadores como eu, como vocês e como muitos que estão lá fora e não ouviram o Evangelho da graça de Deus ainda. Sigamos em frente, irmãos, nos lembrando que o Pentecoste, ele não aconteceu num ato isolado da história. O Pentecoste é resultado de alguma coisa. E ele é resultado da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Porque Jesus foi o Cordeiro Pascal. 50 dias antes do Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecoste. Porque Jesus viveu uma vida perfeita e morreu pelos meus e pelos seus pecados. A igreja recebeu a dádiva do Espírito Santo para que ela pudesse caminhar. Nós estamos falando da igreja primitiva, mas a igreja dos dias de hoje desfruta dos mesmos benefícios. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Suas promessas para a sua igreja são as mesmas. Sua vontade para o seu povo continua a mesma. E o Espírito Santo que foi derramado lá em Jerusalém naquele dia é o mesmo que habita em mim e em você e que nos conduz e nos dirige para que possamos viver como uma igreja que caminha na direção do Espírito. Sigamos firmes e busquemos ao Senhor. Vamos orar?